Mais uma terça-feira e nós estamos novamente aqui presentes, fazendo com você as nossas terças mais maravilhosas possíveis. Terça-feira é dia de carreira ao vivo, juntamente com a equipe do Carreira em Pauta. É uma imensa satisfação estar aqui mais uma terça-feira e estar com vocês. Vamos aqui, Carreira ao vivo. Que gratidão ter vocês aqui conosco mais uma vez. Deixa eu colocar essa galera toda que está chegando aí. Peter Franco, boa noite. Boa noite, Ana Gonçalves. Que beca é essa, hein? Poxa Olha só, vida! olha o tema de hoje. Não é verdade? É isso. Olha ela aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Terça-feira, mais uma vez, estamos aqui para poder levar informação de qualidade para você. É o nosso quadro Carreira ao Vivo com a equipe do Carreira em Pauta. E esta terça tem um quê especial, não é isso? Marketing pessoal, imagem e etiqueta profissional. E para conversar sobre este tema, nada mais, nada menos do que ela, né? Maiara Magalhães. A Maiara é empresária, fotógrafa, consultora de imagem, estilo e coloração pessoal, além de ser esteticista, graduada em administração e está fazendo biomedicina. Bem-vinda, viu, Maiara? Obrigada aí pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Peterson. Eu estou muito feliz, gente, de estar participando aqui com vocês. Agradeço o convite, tá? Agradeço também as pessoas aqui que estão conosco aí, tirando um tempinho, né, para vivenciar esse momento aqui de partilha de conhecimento. Eu espero sinceramente que eu possa contribuir um pouquinho, né, no conhecimento aí de cada um. E eu não posso deixar aqui de falar da elegância do Peterson. Meu Deus! Ana, será que está na cartela? A pergunta que não quer calar, viu, Peter? Será que está na sua cartela? Essa é uma das frases que Maiara mais escuta durante os corredores da nossa instituição. Será que essa cor está na cartela? Nosso lema interno aí, né? Eita, será? Será, Peterson? A gente tem que descobrir, hein? Olha só. A da Ana, Mas depois eu vou querer esse feedback. Como é que é? A da Ana a gente já sabe. Olha como é que ela fica maravilhosa. Olha, gente, eita, nossa, que elegância, né? Isso tudo com uma boa orientação. E se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre coloração pessoal, eu já vou adiantar que Maiara é a que vai trazer a solução para este seu problema. Se o seu problema é dúvida, não sabe se é verde claro, verde escuro, a cartela outono brilhante, outono profundo, eu não sei nem o tanto de cor eu estou inventando aqui, mas você pode procurar para a Maiara, que ela vai resolver o seu problema. Fala comigo, Peterson Franco. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Gonçalves. Boa noite, Maiara. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Olha, a gente já aguardava há muito tempo por esse dia e a Maiara realmente arrumou um tempinho na agenda dela e conseguiu estar aqui com a gente hoje. A gente sabe aí de todo o seu currículo, toda a sua trajetória e a correria do dia a dia, mas muito obrigado. E eu tenho certeza que você irá trazer aqui, junto conosco, informações que serão relevantes para todos que aqui estiverem nessa noite, tá? Muito obrigado. É um tema muito bom de se falar, de se compartilhar. Eu hoje coloquei essa roupa, não sei dessa questão aí da paleta, de não sei o quê, essa fala aí, não sei. Eu acho que não deve estar muito, não, porque você falou assim, a Ana eu tenho certeza que sim, né? Então, tipo assim, o Peterson a gente vê depois, mas legal. É por causa do palpite. É por causa do palpite. Do palpite. Do palpite. Eu ainda não tenho certeza, mas é uma cor que eu acho que fica muito bem nela. Ah, bacana. Muito obrigado. E realmente hoje, Ana, essa roupa é devido ao tema que a gente vai trazer aqui hoje, falar sobre
marketing pessoal, imagem e etiqueta profissional. Gente, eu ainda, com toda certeza, nós estamos aí no ano de 2023 e ainda tem muita gente com dúvida nesse tema. O mercado, as pessoas ainda muito despreparadas, o pessoal indo aí para trabalhar com roupa inadequada, para a escola profissionalizante, alguns ambientes aí que a gente tem que estar mais atento, numa entrevista de emprego. Então, assim, pelo que eu percebo, hoje em dia é um critério até de classificatório em qualquer etapa que você for passar, a forma que você veste, a forma que você se porta diante de qualquer situação. Então, assim, tenho certeza que muita dúvida serão sanadas aqui nessa noite, né, Maiara? E olha só, Maiara, você acha, isso aqui já é uma pergunta que eu quero aqui tentar trazer o público comigo aqui para pensar nessa pergunta. Você acha que realmente nós somos observados o tempo todo? Igual eu estou falando aqui, sou observado no emprego, na escola, numa festa, num processo seletivo. Realmente funciona dessa forma? Nós somos observados o tempo todo e precisamos estar atento a isso? Então, Peterson, a minha resposta é com certeza. Tá? A gente se vende o tempo inteiro, Peterson, sabe? O nosso comportamento, ele fala sobre nós, tá? Então, assim, nós somos observados, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação, uma entrevista de emprego, tá? Então, assim, numa entrevista de emprego, né, a gente é observado com relação à nossa postura, tá? A gente é observado com relação ao nosso currículo, com relação à nossa imagem pessoal, tá? Aquele momento que a gente tem ali é o momento que a gente tem para se vender, para mostrar, né, para aquela pessoa, para aquele entrevistador, por que aquela vaga tem que ser nossa. Então, ali é o momento que a gente está se vendendo. E atrelado a isso também tem a questão do nosso posicionamento. Tá? Se o nosso posicionamento ele é feito de forma assertiva, né, ele tende a nos alavancar. Então, assim, independente do nosso nicho, tá? Se a gente tem uma imagem, né, que seja inadequada, se a gente passa uma falta de postura, né, se a gente não sabe se comunicar, a gente não consegue se vender. Em contrapartida, se a gente tem uma imagem adequada, né, se a gente tem conhecimento ali sobre o assunto, se a gente sabe interagir com as pessoas, com o nosso público, esses pontos, eles são super importantes e vão fazer com que essas pessoas, eles queiram o nosso produto e o nosso serviço, tá? E é tão sério quando a gente entra nesse âmbito, Peterson, Ana, que a gente tem que ter até o cuidado com o que a gente posta nas nossas redes sociais, tá? Qual a mensagem que eu estou transmitindo para as pessoas? Como eu quero que as pessoas me percebam, tá? Então, assim, são alguns questionamentos, assim, que a gente deve levar, né? Que a gente deve pensar sobre, porque tudo comunica, né? Tem a nossa comunicação verbal, igual a gente está se comunicando aqui de forma verbal, mas existem outros tipos de comunicação, outros tipos de linguagem que são as não verbais, né? Então, assim, em tudo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos, nós estamos sendo observados. Dentro de uma organização, a gente está sendo observado, né? Num passeio qualquer, a gente está sendo observado. Seja essa observação, seja ela de forma, como eu posso dizer, de forma inocente, né, digamos assim, ou de forma específica. Dentro de uma organização, se você pleiteia aí uma ascensão de cargo, você está sendo observado pela sua postura profissional, pela sua postura pessoal, né, a forma como você age dentro de um ambiente corporativo, tá? Então, assim, a gente é observado o tempo todo, assim, sem dúvidas, tá? Então não vou fazer propaganda aqui não, tá, Maiara? Mas então é quase que um Big Brother. É o tempo todo, é câmera para tudo quanto é lado. O tempo todo a gente é observado. Eita!
Você pegou Aí sim. pesado com o Big Brother, né? Mas é tipo isso, Peterson. Isso aí. Obrigado, Mayara. Muito bom. O que você achou, Ana? E a gente deve falar, ressaltar que de câmeras a Mayara entende, visto que ela é fotógrafa, né? Quem não sabe ainda, a Mayara está aí abrilhantando ensaios fotográficos com seu talento, né? Não adianta simplesmente ter bons modelos. A profissional precisa aí estar atento aos detalhes. Então, por isso que hoje nós trouxemos esse tema para a gente falar com alguém que entende. A Mayara tem um olhar da fotografia, além do olhar da estética, né? Essa menina é atenta aos detalhes. Ela é tão, assim, delicada e, ao mesmo tempo, tão assertiva ali nas suas colocações que não poderia ser outra pessoa para falar de marketing pessoal, etiqueta profissional, se não fosse a Mayara. E ela tem domínio e autoridade nesse assunto devido a essa experiência, a essa bagagem profissional que a Mayara traz com ela. Isso é muito interessante. Ô, Mayara, eu quero colocar lenha na fogueira agora. Eita! Gente, se você tiver Ana, alguma não gosta de dúvida, lenha, Ana, vamos lá. isso, vamos lá, vamos deixar esse negócio mais interessante, né? Não que já não esteja, mas eu vou deixar aqui também o espaço para você que está assistindo a live. Quiser fazer alguma pergunta, deixe seu comentário. Eu vi que a Gabriela já comentou aí, exato, é verdade, né? A respeito que tudo é observado dentro do local de trabalho, né? Gabriela é uma gestora de RH. Tive a honra de trabalhar com ela, liderando equipes de recursos humanos. Então, a Gabriela aqui tem uma expertise maravilhosa também com essa questão de recursos humanos. Mayara, mas colocando lenha na fogueira, nós temos um ditado muito comum que diz que a primeira impressão é a que fica. E aí, é verdade? A primeira impressão é a que fica? Será? Será? Então, eu acredito assim, que vai depender muito do contexto e do ambiente. Em tese, sim, a primeira impressão é que fica. Mas, por exemplo, dependendo assim do contexto, né, da situação e com algumas estratégias específicas, né, a gente consegue mudar essa primeira impressão, né? Porque assim, a gente tem a tendência de ficar rotulando pessoas, rotulando situações, né? E por esse motivo ter uma segunda oportunidade aí eu acho de extrema importância, tá? Então assim, nesse sentido, eu acho que a gente consegue mudar uma primeira impressão, mas, igual eu falei, dependendo do contexto, né? Lembra na resposta anterior que o Peterson me fez, que eu até citei o exemplo de uma entrevista de emprego? Sim. Pois bem, a entrevista de emprego, ela acaba sendo um momento único, tá? Então, assim, se naquele momento, aquele momento ali que você está de frente com o entrevistador, né, a pessoa ali, o entrevistado, ele tem simplesmente aquela oportunidade para dar o melhor de si, para mostrar suas habilidades, para mostrar suas competências, para mostrar o seu diferencial, né? Então, assim, ali naquele meio existe a concorrência, existem outros candidatos ali que estão pleiteando aquela mesma vaga, né? Então, assim, ele tem que fazer alguma coisa para se destacar, né, naquele meio, ele tem que se vender ali naquele meio, e ele tem que fazer com que a empresa e o entrevistador, com que eles percebam que eles precisam daquela pessoa ali para aquele cargo, tá? E tem também, Ana, a questão da adequação, né? Também o ambiente ao qual você está inserido, né? Porque assim, a pessoa está ali, está pleiteando aquele cargo, né? Está vivendo aquela experiência ali de entrevista, né? Elas têm que estar adequadas. Por exemplo, a organização X, qual é o grau de formalidade daquela organização? Né? Eu tenho que me atentar também como um diferencial ali, como uma oportunidade sobre o dress code, né? Daquela empresa, né? Daquele ambiente. E o que é esse dress code? É um código de vestimenta. Esse código de vestimenta, ele é um conjunto de regras, né? Que as pessoas, elas têm que seguir, né? Para cada ocasião.
Então, né, dentro de um ambiente formal existe um dress code específico. Você citou agora há pouco aí, né, sobre a questão de eu ser fotógrafa. Então, assim, para um casamento, por exemplo, 3 horas da tarde numa praia, né? Então, existe um dress code adequado para aquilo. A gente não vai de salto, não vai de vestido brilhoso, né? Não vai de lantejoulas, não vai, né, com aquelas coisas espalhafatosas. Então, assim, para tudo existe um dress code, né? Então, voltando, a primeira impressão, né, ela vai depender do contexto, ali da forma como você vai conduzir ali aquele meio, né, Ana, né, Com Peterson? certeza. Então, você pode não ter outra oportunidade para aquilo, tá? No caso de uma entrevista, possivelmente você não vai ter. Então, são todos os detalhes que você tem que estar atentos ali para fazer jus àquele momento e realmente causar uma boa impressão. Ótimo. Boa noite, professora. Já estou com saudades da sua aula. Oi, Cláudio, boa noite. Esses alunos meus, gente, são uma gracinha, né? Eles nos acompanham. Gratidão por estar acompanhando aqui a nossa live. É interessante, Mayara, porque realmente nós temos esse ditado muito forte, né, na nossa cultura, que a gente talvez não teria uma chance de causar uma segunda, primeira boa impressão, né? Ah, já acabou, já foi. A sua primeira impressão já passou, né? Aquela oportunidade. A Flávia compartilhando aqui que tem muitas pessoas que vão de decote, boné em entrevista. Realmente, viu, Flávia? Tem muitas pessoas que não procuram saber, como a Nayara disse, a respeito do dress code ali daquela empresa. E acabam, por exemplo, sendo barradas até mesmo antes de adentrar a empresa. Por exemplo, nós aqui temos um meio industrial. Aí você vai fazer entrevista de emprego, por exemplo, com uma sapatilha, com os dedos à mostra, né, os dedos dos pés à mostra. Você vai com uma camisa sem manga, não, você nem entra. E tem muitas pessoas que são barradas porque não pesquisam sobre isso. Em outros lugares que não tem tamanha rigidez, isso também é observado. A gente precisa estar coerente com o local de trabalho, com a vaga pretendida, com a empresa que a gente quer trabalhar. Isso é uma questão de ser estratégico, de saber pesquisar e entender qual é a empresa. Quantos candidatos, vamos sair um pouco do marketing pessoal, porque aqui no Carreira em Pauta, além de informações diversas, a gente fala muito sobre trabalho, sobre mercado de trabalho e emprego, sobre carreiras, sobre formação. E é importante a gente falar, e já falamos em lives anteriores, mas tem gente que não faz o dever de casa. Exato. Tem candidato que simplesmente não procura saber nada sobre a empresa. E acaba indo na entrevista e chega lá na entrevista e fala assim, vocês fazem o que aqui mesmo? Vocês mexem com o quê? Gente, como assim? Você vai trabalhar, você quer trabalhar num local que você não sabe nem o que esse pessoal faz ali. É aquela coisa, né? Caiu de paraquedas. E você cai de paraquedas com a roupa que você tá. Tem gente que simplesmente, né, parece que saiu ali do seu momento de lazer e vai fazer entrevista de emprego, né? Como a Flávia pontuou aqui. E o Rodrigo pontuou que detalhe, não basta ser, tem que parecer ser. E Geraldinho falando que a abordagem da Mayara está excelente, a imagem é muito importante. Pessoal, são orientações, são comentários aqui de profissionais da área, Geraldinho também é profissional da área de marketing, assim como o Peterson, Rodrigo, mestre. Então, aqui está recheado de informação importante. E se eu fosse com você, ficarei até o final, porque me disseram que nós vamos ter uns passos aqui interessantes, estratégias que me disseram, mas né, vamos ver se a gente vai conseguir entregar isso tudo. Vamos ver. Eu acredito que pelo nível consegue, tá? E é daí para mais. E realmente, gente, olha, é ficar muito atento com relação à nossa imagem. Imagem é tudo, tá? Porque a primeira, você vai conquistar qualquer coisa através da imagem, em primeiro lugar.
Até você ter o tempo depois para você convencer e provar é o segundo passo. Mas a imagem é tudo. É a primeira coisa. Ô, Ana, você falou aí que não tem como causar a primeira impressão pela segunda vez. Não foi isso que você falou? É difícil, né, Peterson? Uma vez que você manchou, a impressão que a gente fala é como se fosse uma impressão mesmo numa folha. Eu borrei Sim. aquela impressão ali, fica difícil. Mas eu gostei muito da colocação da Mayara, porque tem situações que a gente vai conseguir ajustar isso daí. Né? Ela exemplificou muito bem para a gente isso. Mas é assim, é estar atento o tempo todo, porque nem sempre você vai ter essa segunda chance. Vai ter segundo momento. Então a gente perde oportunidades. A Ana fala, eu vou roubar uma fala da Ana. A Ana fala que a gente tem que estar sempre com a chuteira amarrada. Se o técnico te chamou ali para entrar, você está pronto. Então não dá tempo de você ir lá, se maquiar, mudar a roupa. Então tem que estar pronto. Né? E aí, Mayara, o que acontece? A Ana pontuou aí também. Existem, né? A gente pode, é claro que existe, mas você poderia pontuar para a gente alguns passos, né, de como que nós podemos desenvolver o nosso marketing pessoal de uma forma que possa causar um impacto positivo nas pessoas? Assim, algumas orientações que você pode falar, Peterson, se a gente fizer isso daqui, vai ser bom por isso, por aquilo. Você tem isso daí, vamos falar assim, formalizado na sua mente? Sim, Peterson. Antes da gente discorrer sobre pontos, né, que seriam estratégicos, né, para a gente atrelar ele à nossa imagem, ao nosso marketing pessoal, a gente precisa primeiro de entender o conceito, né, de marketing pessoal, né? Então, e o que é o marketing pessoal? Ele é uma estratégia de fortalecimento de imagem, tá? Então, a gente usa o marketing pessoal de forma a fortalecer a nossa imagem, né, a forma como as pessoas nos percebem, tá? E se a gente consegue usar essa ferramenta de forma assertiva, a gente consegue evidenciar algumas características, né, pessoais e profissionais, tá? Então, o que acontece, né? Tendo essa junção aí, o marketing pessoal, ele vai nos ajudar a nos tornar mais conhecido pelas pessoas, né, em determinado segmento, né, e a gente vai se tornar o primeiro nome que vem à mente das pessoas, quando a gente fala em alguma situação específica, né. Para mim, pessoalmente, né, quando me vem, assim, as palavras comunicação, né, oratória, quais são as pessoas que vêm à minha mente? Peterson e Ana. Então, assim, né, a gente acaba se tornando referência para as pessoas, né? Então, assim, o marketing pessoal, ele bem feito, né, usado de forma adequada, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a ser lembrado aonde quer que a gente esteja, né? E é isso, a gente tem que procurar sempre ser a primeira opção de alguém, não a primeira opção, mas o primeiro nome que vem à mente, ou seja, a gente vai se tornar referência, tá? Então, assim, entendendo esse conceito, né, sobre o marketing pessoal e a importância dele, a gente pode estar citando aí a questão das habilidades e das competências, tá? E o que seriam as habilidades? Né? As habilidades, ela é uma qualidade que um profissional, ele tem, né, para realizar determinada atividade. E o que seria a competência? Ele é um conceito mais amplo, ele está inserido, né, as habilidades mais o conhecimento, tá? Então, assim, o que a gente precisa de fazer para desenvolver essas habilidades, essa competência? Investimento em quê? Em aperfeiçoamento, em conhecimento, né, em qualificações, né, a gente tem que procurar sempre fazer cursos que vão agregar valor aí, né, ao nosso propósito, né, seja dentro de uma organização, seja dentro, né, de alguma atividade de empreendedorismo. Aqui eu tenho certeza, né, que a gente tem participantes aí que tanto trabalham em ambiente organizacional quanto empreendedores.
né? Então, a gente consegue aplicar esse conceito de marketing pessoal em qualquer área, tá? Então, essa questão de habilidades e de conhecimentos, eles são pontos relevantes. Conhecimento é de suma importância, né? A gente tem que estar, assim, buscando, né, a evolução constante, o aperfeiçoamento constante, porque se a gente não faz isso, a gente acaba perdendo no meio, porque as pessoas estão aí, ó. O mundo, ele está atualizando, as pessoas, né, cada vez com mais informações, né, o mercado muito competitivo, e se a gente não consegue superar esse mercado, essa necessidade de mercado, se a gente não consegue se superar, né, a gente se perde nesse meio, né, e aí é o que acontece de muitas coisas não darem certo na vida da gente. Às vezes é por falta mesmo de empenho, de procurar se capacitar, de procurar desenvolver, ok? Ótimo. E tem algumas contribuições aqui. Eu sempre fico olhando aqui para baixo, às vezes talvez alguém fique incomodado, né? Mas eu fico aqui tentando administrar esse momento, que é 1 hora e pouquinho, a gente precisa administrar bem. E tem algumas contribuições que eu acho importante a gente pontuar. Gabriela, né, falando se é uma oportunidade de emprego, nós precisamos nos adequar, ser sempre formal, nada de exageros, é muito importante. O Marcos Roberto, o Marcos trabalha aí na área de comunicação, né, gerente de comunicação, e diz ele que fez uma seleção para contratação. A pessoa foi bem informal, mas nesse caso, ele preferiu ater ao currículo, porque era um currículo muito bom, ele tinha urgência, e nesse momento, então, as competências sobressaíram a questão do visual. Mas eu tenho certeza aqui que o Marcos depois deve ter conversado com esse candidato e passado ali, né, as suas instruções, principalmente nesse momento, né, na questão empresarial, é importante sim essa questão de ter um dress code bem formal e sem exageros, como foi a contribuição da Gabriela. Rodrigo falando que nós somos a nossa marca. E é isso aí, gente. Olha que interessante. Muitas contribuições nessa noite de hoje. O pessoal está falante, isso que é bom, né? Porque a gente não fala sozinho. Nós estamos aqui 3, mas conversando com outras pessoas que estão agregando valor à nossa live. Que bacana. Gabriela pontuou aqui que o autoconhecimento é fundamental para direcionar a nossa evolução. Cada dia é um aprendizado. E quem não? Não é isso? Cada dia é uma oportunidade de vencer. Maiara, fala para mim. Você então pontuou sobre o que é o marketing pessoal, falou muito bem, e disse que o primeiro ponto ou a primeira estratégia é desenvolver certas habilidades e competências, conhecimento, autoconhecimento também é muito importante. Diga para nós um segundo ponto que você julga ser relevante para construir um bom marketing pessoal. Então, eu considero que um outro fator assim de extrema importância seja o bom humor. Às vezes as pessoas perguntam, mas bom humor? Por quê? Né? Então, assim, o bom humor... o Peterson é uma pessoa bem-humorada, né? A gente tem que aprender a saber lidar com as situações, ser simpático, ser cortês, né? Ser educado com as pessoas, ser alegres, para não pesar o ambiente. Só que quando a gente fala em bom humor, a gente tem que tomar cuidado com exageros. Tá? E isso, Ana e Peterson, isso entra até na parte da questão de etiqueta, tá? Etiqueta profissional. Então, assim, dentro de um ambiente organizacional, a gente deve manter o bom humor, tá? Mas evitar exageros, né? Para evitar situações constrangedoras. Né, porque não tem nada mais desagradável do que aquelas risadas altas, inconvenientes, né? Eu acho que assim, que a minha mãe falava que tudo que é demais é sobra. E na verdade né? Tudo que extrapola o normal, o aceitável, ele acaba se tornando inconveniente. Então, assim, manter a alegria, manter o bom humor, ele faz um clima organizacional mais agradável, né? Você é uma pessoa... o bom humor também, ele atrela a nossa imagem pessoal, porque
né, ele acaba transmitindo simpatia. Imagina você perto de uma pessoa ali com a cara fechada, sabe, dando má respostas nos outros, né, sendo inconveniente, né? Qual a imagem percebida que essa pessoa vai, qual a imagem percebida dessa pessoa, né? Como ela vai ser na visão dos outros? Então, assim, o bom humor ele é indispensável, né, para você transmitir simpatia, você acaba transmitindo até uma certa segurança aí para as pessoas, confiança, né? Então, assim, são uma série de pontos. A gente fala, bom humor talvez não seja relevante, mas, na verdade, eu acredito que ele, em conjunto com outros fatores, ele pode ser um diferencial aí a ser vinculado ao nosso marketing pessoal. Ó, fantástico, fantástico, Mayara. Bom humor tem tudo a ver. Quando em excesso aí, realmente ele fica forçado, né? E aí não vai caber bem. É o que você falou, vai começar a sobrar. E aí tem que ser tudo ponderado, né? Na medida do possível, sermos naturais também, né? E eu quero aproveitar esse bom humor aqui e cumprimentar a Edileuza, tá? A Edileuza aí está sempre presente nas nossas lives, assistiu uma palestra minha na semana passada e participou de forma fantástica, extraordinária. Parabéns, Edileuza, pelo seu comprometimento. Obrigado aí também ao Maurício, que chegou agora aí nos assistindo. Todos bem-vindos aí. Claro, isso faz parte de quê? Do marketing pessoal do Peterson. Ter um bom humor, cumprimentar, né? Dar atenção ali a cada um de forma que venha realmente a impactar aí um pouco, né, Mayara? Sim. Falamos aí dois pontos, falamos de habilidades, competência, falamos de bom humor agora, e podemos ter um terceiro tópico que você pode pontuar para a gente? Com certeza. A gente pode falar, sabe em quê? Em comprometimento. Né? E o que seria o comprometimento? Né? É você ser comprometido com a sua empresa, com a organização que você trabalha, ou comprometido com o seu público, né? Caso você seja um empreendedor ali, né? É questão de ter responsabilidades, né? Se você assumir um compromisso, vai lá, cumpra-o, né? Se existe prazos, né? Cumpra os prazos. Se você não puder cumprir aquele prazo, chega para a pessoa, conversa com ela. Olha, eu não consigo, eu não vou conseguir concluir dentro do prazo que foi estabelecido, mas dentro de outro prazo, né? A gente deve estipular um novo prazo, né? Assumir aquele compromisso. Então, assim, a gente tem que procurar sempre honrar com tudo aquilo que foi confiado a nós e tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, tá? Muito bom. Ana, deixa eu só pontuar uma coisa com a Mayara aqui, rapidamente. Quando ela falou de comprometimento, às vezes a pessoa pode estar assistindo e falar assim, mas espera aí, o que tem a ver ali o comprometimento com o marketing pessoal, aquilo que eu vou me apresentar? O que acontece? É só você imaginar o seguinte, imagine você passando na rua, conversando com um colega, e ele virar para você e falar assim, tá vendo aquele fulano ali? Rapaz, enrolado demais da conta. Marcou comigo um negócio e não foi. Marcou, aquele cara ali só chega atrasado. O cara é até bom de serviço, mas não tem muito comprometimento com as coisas. Então é a marca. O Rodrigo mencionou muito bem aí que nós somos a nossa marca, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é. Então é importante sim, o comprometimento tem tudo a ver com o marketing pessoal. Muitas pessoas, Mayara, pensam que o marketing pessoal é só vestimento. Não. É só a roupa que vai vestir. Mas é todo um contexto. Então, fica ligado nisso aí. Obrigado, Mayara. Ana, a palavra é sua. Só pontuar Ótimo. aqui, um minuto, Ana. Só dando continuidade aí,
o marketing pessoal, ele é um conjunto, né, de características, de pontos que vão fazer associação à nossa imagem. Então, assim, é muito errado esse conceito de falar marketing pessoal. Ok, marketing pessoal é autopromoção, mas como é que a gente se promove, né? A gente não se promove apenas através da nossa imagem, assim, a forma como a gente se veste. Existe tudo comunica, né? Todo o nosso comportamento, ele fala a nosso respeito, o tom da nossa voz fala ao nosso respeito, né? Uma série de fatores aí que tudo vai vincular ali as nossas, a imagem que as pessoas percebem da gente, a forma como a gente apresenta para as pessoas, a forma como as pessoas nos leem, ela vai ditar o nosso marketing pessoal, né? Então a gente tem que ser muito assertivo, né? A gente tem que ter adequação, a gente tem que ter sabedoria, né, na nossa conduta aí do dia a dia, em lidar com as circunstâncias, né, para a gente ser visto de forma positiva pelas pessoas. Verdade. Uma vez que a pessoa já teve uma impressão de você, para ela retirar essa impressão, você vai ter muito trabalho. Tirando no âmbito de entrevista, de dinâmicas de grupo, por exemplo, em um meio social onde você está convivendo ali com essa pessoa, se for por um relance, vocês ali tiveram um encontro e esse encontro foi desagradável, que pena, né? Você vai gastar muita energia para reverter essa situação, se é que você vai ter oportunidade de reverter esta situação. Bom, falamos então sobre as habilidades, conhecimentos, competências, que é um ponto interessante para construir um bom marketing pessoal. Mayara falou do bom humor, nada mais desagradável do que conviver com aquela pessoa que está simplesmente o tempo todo mal-humorada, reclamando de tudo. Gente, nós somos seres humanos. Sabemos que tem dias que a gente, né, temos aí hormônios, a gente vai ter dias que nós estamos assim com um baixo astral, com uma dificuldade de se relacionar, mas nem por isso precisa ser mal educado. Educação cabe em qualquer lugar, não é isso? Então, falamos da questão do bom humor, a Mayara pontuou perfeitamente a questão do comprometimento, as pessoas estão comentando, falando que o comprometimento é diferencial. Então, assim, Mayara, qual seria o próximo ponto para complementar o marketing pessoal? Eu acho, assim, de extrema relevância nós considerarmos o nosso vocabulário, né? Porque o vocabulário, ele é parte da nossa comunicação verbal, né? Dentro de uma organização, dentro de uma escola, né? Dentro de uma pessoa que, né, tá fazendo a comunicação pela internet, né? Então, assim, o que que a gente tem que fazer para essa comunicação ser assertiva? Né? A gente tem que evitar o quê? Gírias, né? A gente deve evitar palavras de baixo calão, né? A gente deve também evitar certos pronunciamentos, escritas, né, que sejam desrespeitosas ou polêmicas, né? Hoje em dia as pessoas assim, né, tem muitas pessoas que falam o que querem, né? E às vezes acaba sendo inadequado, né, passando uma imagem não profissional, muitas vezes antiética, né? Então, tudo isso atrela a nossa imagem pessoal. A gente saber se posicionar, a gente falar as palavras corretas, né? Imagina numa entrevista de emprego, já que a gente citou algumas vezes aqui, né? A gente coloca gírias, né, no meio da entrevista, a pessoa está te fazendo uma pergunta, a gente vai falando ali por meio de gírias, né, qual a imagem que aquele entrevistador vai ter de você, né, se você está conduzindo, se dentro de uma organização aí, o seu gestor, né, está te observando o tempo todo, voltando na pergunta inicial lá em Peterson, que a gente está em constante observação, né? Se você ali não tem uma postura adequada, se você fala com gírias, né? Se você fala alto, né? Se você não tem aquele comportamento muito adequado,
como o seu gestor vai te indicar, por exemplo, para um cargo superior, como ele vai te indicar para conduzir alguma reunião frente a clientes, frente a fornecedores, frente a superiores lá dentro da organização. Então, a gente tem que adequar o nosso vocabulário também e prestar atenção na forma como a gente conduz, como a gente diz, né? Escolher as palavras corretas, né? E evitar tudo aquilo que possa constranger, né? Verdade. Por isso que é importante, né, meus amigos, o hábito da leitura. Exato. Sem uma boa leitura, você nunca vai ampliar o seu vocabulário. E muitas das vezes você usa palavras que não têm significado algum com aquele contexto da frase. Eu lembro de uma vez, eu era bem menina, mas isso ficou gravado, que uma mulher estava contando um caso para minha mãe e ela usou a palavra que o processo era muito democrático, mas ela queria dizer que era burocrático, e ela não conseguia explicar, né? Ela sempre falava, mas esse processo é muito democrático, e é muito democracia para conseguir tal coisa, e era burocracia, meus nobres ouvintes. Então, nós precisamos, antes de ter um bom vocabulário, praticar a leitura. Não adianta, quem lê mal, fala mal, ouve mal, escreve mal. A Gabi pontuando, né? Não só o gestor, todos os nossos colegas são espelhos e realmente a gente recebe alguns e-mails, né, Gabi? A gente recebe alguns e-mails que Carlos Drummond de Andrade revira no túmulo. Eu costumo brincar, já que o bom humor aqui é uma pitada ácida, né, da nossa marca pessoal. Eu sempre brinco que Carlos Drummond de Andrade deve estar revirando os ossos do túmulo quando lê certos e-mails que a gente recebe, mesmo em ambiente corporativo, onde nós deveríamos já estar prezando aí pela língua, pela norma culta da língua. Difícil, né, pessoal? Em sala de aula a gente precisa estar sempre atento quanto a isso, corrigindo esses vocabulários e principalmente as palavras de baixo calão, para que a gente que a gente consiga formar profissionais adequados para o mercado de trabalho. E é uma função nossa e é bem desgastante. A Flávia está pontuando aí, pelo amor de Deus, só tem gíria nessa atualidade. Tá demais. Ana, Verdade. Sim. Ana, olha só, a Mayara falou aí agora de comunicação e eu quero usar um exemplo. Dá boa noite aí para o Glenis. E esse cara, para mim, é um exemplo, é uma referência aí na comunicação. É um aluno diferenciado, tá? É um profissional diferenciado, faz boas práticas de leitura e se comunica muito bem. Parabéns, Glenis, aí pela sua postura nessa questão do marketing pessoal. Lembrei muito de você aqui em alguns pontos e você chegou agora aí. Seja bem-vindo, tá? Só queria pontuar ele aí nessa situação, Mayara, porque extremamente comunicativo, pontual e comprometido. Parabéns, tá? Parabéns, Glenn. É isso aí. É com você, Peterson. Então, bora lá. Deve ter mais alguma orientação da Mayara aí, porque, gente, que referência, que profissional referência, Mayara. Realmente encantado aí com todas as suas colocações, com a sua experiência e vivência e a forma que você está trazendo isso de uma forma muito sutil, muito leve para todos nós, tá? Muito obrigado. Mas falamos aí agora de comunicação. Qual que seria a próxima estratégia? Então, gente, a gente já até falou dela algumas vezes aqui, né, nas entrelinhas, tá? Mas o próximo ponto, né, para a gente colocar aqui seria a nossa imagem pessoal. Teve um dia desse aí que eu ouvi uma pessoa falando, né, uma frase que eu fiquei pensando nela por um tempo, né, que é assim, se você se veste mal, as pessoas vão reparar na sua roupa. Se você se veste impecavelmente bem, as pessoas vão reparar em você, tá? Então, assim, a imagem pessoal, ela vai estar atrelada muito
com a forma como a gente se veste, né, com a forma como a gente se posiciona, a nossa postura dentro e fora da organização, né? Tudo que a gente faz, todo o nosso comportamento, ele vai transmitir uma mensagem, tá? Falando de imagem pessoal no âmbito de vestimenta, pessoal, as roupas, ela tem um forte poder de comunicação, tá? Então, assim, dependendo da roupa que a gente, né, tá vestindo, a gente pode transmitir, né, mais autoridade, né, a gente pode transmitir elegância, a gente pode transmitir mais formalidade. Em contrapartida, a gente pode transmitir o quê? Desleixo, né, inadequação. E isso foi até falado aqui antes. Gente, a nossa imagem pessoal, ela é muito séria. A gente deveria levar isso, né, estar mais atento a isso e levar isso mais a sério. Porque eu vejo muito aí no dia a dia pessoas nas empresas, né? Existem o dress code na empresa e as pessoas, elas não praticam aquele dress code, ou seja, vai com roupas muito justas, né, mostrando, né, as curvaturas, né, aquelas roupas muito reveladoras, questão de croppeds, mini saias, né, roupas totalmente inadequadas para determinado ambiente. Isso é geral, a gente deveria se atentar muito a isso. A questão também atrelado a isso, eu vejo também muita falta de cuidado, por exemplo, com as roupas. Às vezes a pessoa até quer passar uma boa imagem profissional, mas não se atenta à questão de asseio, né, de roupas limpas, roupas passadas, roupas sem manchas, né, roupas com bolinhas, né, cheio de bolinhas ali, né? Então, assim, a imagem pessoal, ela diz respeito à vestimenta, mas ela está relacionada também com o nosso cuidado com o nosso corpo, porque tudo é aparência, tudo a gente está se apresentando, né? As pessoas estão nos percebendo de uma forma geral. Então, a gente precisa de ter, assim, certos cuidados, né? E a inadequação, assim, é um ponto que eu mais vejo aí que as pessoas não estão levando a sério, sabe, Ana? Sabe, Peterson? É triste, é uma triste realidade. E olha só, Mayara, a Mara comentou aí que vale para homens também. Tem que estar atento, o asseio, uma barba bem aparada, né? Um perfume, uma camisa bem passada, Exato. anda com as calças caindo, parecendo a cueca, aí cinto para lá e para cá, e o boné virado, e por aí. Ó, Algumas vão falar que é principalmente. estilo, pode até ser estilo pessoal e tá tudo certo. Aqui a gente não está falando o que é certo e o que é errado. A gente está falando sobre objetivo de imagem, né? Qual a imagem que eu quero transmitir? Como eu quero que as pessoas me percebam? Então, assim, esses questionamentos, eles são de extrema importância, né, para a gente começar a definir a nossa estratégia de imagem, né, para a gente chegar aonde nós queremos, né? De acordo com o local, né? Oi? Isso vai, como você disse, vai do ambiente. Sim. Então, vai ter um ambiente que aquela roupa vai estar adequada, outros não. Outros não. Sim, a Gabriela até pontuou aqui questão de perfume. Gente, perfume também é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque às vezes o que é agradável ao nosso olfato não é agradável ao outro, né? Então, assim, prezar por perfumes que não sejam, assim, extremamente marcantes, né? Porque existem os perfumes para o dia e perfume para a noite. O da noite ele tem mais presença, então você pega ele e usa de dia, algumas pessoas podem ter alergia, algumas pessoas podem se sentir incomodadas, né, com aquele cheiro. Então, a gente tem que atentar até nisso, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Verdade. Eu costumo dizer, né, o Peterson já até disse a minha frase aqui, que sempre esteja com a chuteira amarrada. É por isso, gente, porque, veja bem, às vezes a gente vai em algum lugar e ali a gente vai encontrar alguém
que poderia me indicar para uma vaga de emprego, que poderia me convidar para um momento, uma palestra, uma entrevista. Será que eu estou vestido de uma forma estratégica? Em nenhum momento aqui, Mayara falou de etiquetas de roupa. Ah, você tem que usar uma roupa cara, você tem que estar sempre com uma roupa de marca, você tem que estar sempre com o calçado da marca XYZ. Não, nós não falamos de marcas, nós não evidenciamos isso em momento algum. É simplesmente vocês pensar assim, eu vou sair de casa, eu estou pronto para uma ocasião, porque muitas das vezes também a pessoa sai de casa para ir em algum determinado lugar, está indo de chinelo, às vezes de chinelo você nem entra. E eu não estou falando de trabalho agora, estou falando, às vezes, de um estabelecimento comercial. Você vai resolver algum problema bancário, você vai fazer alguma coisa, não entra de chinelo. E as pessoas não ligam muito com isso. Mas já imaginou? Se você soubesse que naquele momento você está de chinelo, short jeans, camisa de time, boné para trás, você encontrasse ali um empresário que poderia te contratar, que poderia te levar para uma entrevista de emprego. Você perdeu a oportunidade. Porque nesse momento você não está adequado. Sabe qual a palavra que eu uso para isso? No geral, que representa adequação. Só isso. É adequação, né? Verdade. Diz o Rodrigo que tem umas marcas e umas referências da pessoa. A Ana com seu batom vermelho e unhas impecáveis. E o Pérez com a sua careca lustrada e barba parada. Eu falo que essa live de terça-feira é alto astral, né? Porque a gente encontra cada pérola. E é isso, Rodrigo. Nós precisamos ter o nosso diferencial, né? Quando lembrar da gente, vai lembrar aí pelas unhas vermelhas, pelo batom, pela careca que está sempre bem aparadinha, não é isso? Tá ali com os cabelos bem aparados. Tá com uma unha bonita. Gente, é estar bem com a sua própria imagem. Agora, se você tá bem também de bermudão, chinelo, camiseta, meus amigos, né? Nós aqui não estamos para convencer. Nós estamos para mostrar que há algo sutil que pode ser transformado, pequenas ações que vão fazer um resultado gigantesco na sua vida. Principalmente tem pessoas que pensam assim, eu nunca consigo um emprego bacana. Tá sempre chegando oportunidades de emprego para mim, menos do que eu mereço. Será que você está se vestindo adequadamente? E aí eu vou falar que o marketing pessoal também tem muito a ver com o seu currículo, ok? Se você não sabe fazer um bom currículo, é hora de aprender, porque lá você pode vender o seu marketing pessoal de uma forma maravilhosa. Muitas vezes não é o que você posta, e sim como você posta. Mayara, conta pra gente mais um passo importante para o marketing pessoal. Então, a gente pode falar sobre o networking, né? O network, o que que é? É fazer contatos, gente. É ter aquela troca de informações com pessoas ali, né? Com os mesmos ideais que você, né? Eu acho que a gente tem que buscar estar perto de pessoas que vão agregar para a gente conhecimentos, pessoas assim que tenham os mesmos objetivos que a gente, sabe, sobre crescimento, sobre evolução, e nunca aquelas pessoas que vai puxar a gente para trás. Então a gente tem que seguir, né, esse tipo de pessoa, né, e buscar sempre estar inserido em meios, né, de pessoas que vão agregar conhecimento, que a gente vai poder trocar informações ali, que um vai poder auxiliar no outro, né? Então, assim, esse networking, ele é de extrema importância, até porque, por exemplo, dependendo do ambiente aí, da organização, um pode indicar o outro. Você vai ser o nome lembrado por aquela rede, por aquele e-mail, né? Então, dependendo do tipo de serviço que você presta, né? Se você tem contatos estratégicos, né? Você vai ser indicação daquele e-mail. E isso vai alavancar. Isso ajuda na alavancagem da nossa carreira, ajuda na nossa alavancagem pessoal também. Tudo que é soma, tudo que agrega, né? Faz bem pra gente, pra nossa evolução. Verdade.
A Carol pontuou um item importante, né? Minha mãe sempre diz para andarmos com pessoas no nosso nível ou um nível acima do nosso. Não é desmerecendo, não, Carol, não é não. É para te forçar a ser melhor a cada dia. Ela está certíssima. Cada vez que a gente anda com pessoas com um nível acima do nosso, nos mostra que a gente tem muito que evoluir e que a gente não pode ficar parado no tempo. Sua mãe está coberta de razão. E o Rodrigo falou o seguinte: fiquei sabendo que a convidada mais que especial sorteará um dos seus serviços nesta live. Não estou nem acreditando. Quem que contou isso para o Rodrigo, né? Acho que vai ser eu, Rodrigo. Olha, isso não estava no script, mas a gente pode levar isso em consideração aí, uai, quem sabe, né? Vai que cola, hein, Rodrigo? Vai. Tô dentro, hein, Rodrigo? Semelhante atrás semelhante, hein, Rodrigo? Eu vi essa frase hoje, hein, cara? Ótimo. Gente, então vamos para a próxima estratégia, já quase chegando ao final da nossa live. Acho que vamos estourar um pouquinho do tempo, mas o papo está muito interessante. Eu tenho certeza que quem está aqui conosco não vai querer que a live acabe sem antes de pontuar todos os itens. Então vamos para o próximo, Mayara. Então, o próximo item que a gente pode citar é questão de postura, né, gente? A postura, né, ela está relacionada à nossa imagem pessoal, né, e ao nosso posicionamento também, a forma como a gente se comporta, né, dentro e fora de um ambiente organizacional, né? Exemplos, né, de postura. A gente está numa empresa. As empresas, normalmente, elas têm confraternizações, né, de tempos em tempos. Né? Então, assim, qual vai ser a minha postura dentro daquela confraternização? Às vezes a gente vai beber, né? A gente tem que ter moderação ao beber, porque quando a gente bebe, a gente pode ter algumas posturas aí que vão prejudicar a nossa imagem pessoal, né? A forma como os nossos gestores e os nossos colegas vão nos ver, né? Vão nos perceber. Pode falar. Não? Ah, tá. E além, né? Além desse tipo de dessa postura comportamental, né? Existe também a questão da postura física, né? A gente pode transmitir, dependendo da nossa postura física, né, gente? A gente pode transmitir insegurança, a gente pode transmitir preguiça, a gente pode transmitir timidez, né? Ou em contrapartida, dependendo da nossa postura, a gente pode transmitir imponência, a gente pode transmitir segurança. Então, assim, a gente tem essa questão, né, de postura física e de postura comportamental, e a gente tem que estar atento em ambas. Excelente. Vai, Peter. Fantástico, Ana. Fantástico. Postura é tudo. A postura profissional, aquilo que eu estou passando ali diante das pessoas não pode faltar não, tá, Ana? E cuidado realmente, né, Mayara? O pessoal que gosta de tomar umazinha aí tem que tomar cuidado aí, né, com essa postura aí na hora da confraternização, né, Ana Gonçalves? Não sei por que a Ana Gonçalves... Gabi, trabalhamos juntas durante 11 anos, entendeu? Gabi falando, Peterson, a Ana não pede a postura. Eu gosto do meu time, entendeu? Ô, Gabriela, não é à toa que ela é parceira nossa aqui nesse projeto. Aqui, semelhante atrai semelhante, Rodrigo. Mas é isso aí, Gabriela. Tiver um showzinho do Gertrudes, então, gente, hoje vocês estão pegando no meu pé, né? Que legal. Tá vendo só? Aí, tá vendo só? Tá bacana. É amor demais. Nossa, muito amor. A gente tem que convidar a banda Gertrudes para participar da live, né? Ai, Jesus. Mayara, vamos para o próximo, então, para a gente entregar um conteúdo bacana aqui para as pessoas, que está sensacional essa live. Vai ficar gravada, tá, pessoal? Tá. E o último ponto que eu tenho aqui para colocar, né, para vocês é a questão da nossa comunicação, né?
a gente tem que estar assim, sempre presente, né, nas redes sociais, principalmente quem são as pessoas que são empreendedoras ali, né, que precisam promover o negócio, né? Então, assim, estar presente nas redes sociais, produzir conteúdos que sejam relevantes, né, para os seus seguidores, conteúdos que vão agregar ali para as pessoas, né? Interagir com o público, colocar enquetes, caixinhas, procurar saber o que os seguidores, né, quem está assistindo ali, qual é a área de interesse, qual é o assunto de interesse deles, né? Ter essa interação mesmo, as pessoas elas têm essa necessidade de se comunicar, de se sentir queridas, de se sentir participativas ali nesse meio, né? Então a gente precisa de aprender a dar ouvidos, né, a quem nos segue, né? Afinal de contas, eles que alavancam o nosso negócio, o nosso projeto, né? E vocês fazem isso com maestria aí, né? Ana e Pedro. Então, parabéns pela comunicação aí, né, de vocês, sempre muito eficientes aí, muito assertivos em tudo. Obrigada. E o Marcos Roberto aqui, jornalista, né? Nós temos um jornalista na live, até falou que não vai poder ficar até o final, mas aproveitou bastante. O Marcos também é um especialista nessa área de comunicação. Que bom, né, pessoal? Que estamos aqui com figuras de tão relevância para a gente. E a gente sempre fala, nós não sabemos tudo. E foi tão interessante essa live de hoje. Uma hora passou assim, muito rapidamente. E foi muito produtiva, muitas pessoas comentando e participando. É isso que é interessante, né? Não fica só restrito aos 3 aqui, mas que foi sucesso e que todas as pessoas que estavam em casa, eu tenho certeza que aproveitaram, aquelas que ficaram um pouquinho, que sempre têm os seus compromissos, mas fazem questão de chegar aqui e falar assim, oi, eu vim te ver um pouquinho. Isso é tão gratificante porque a gente entende que nós temos, né? As pessoas têm compromissos, mas sempre passam para dar aquele oi. Gente, que live maravilhosa. Eu vou só reforçar os pontos que a Mayara pontuou a respeito do marketing pessoal. Então, ela falou de habilidades e competências, desenvolver o seu autoconhecimento. O bom humor também é uma ferramenta importante. Comprometimento com suas entregas, com horários, com, né, o seu trabalho. A questão do vocabulário. A sua imagem pessoal, sua percepção, como que você passa isso? Como eu quero ser visto pela sociedade? É também um item importante. Outra estratégia interessante para fortalecer o seu marketing pessoal, networking. Faça bons relacionamentos, mantenha uma rede de contatos saudável, produtiva. Não fica só mandando mensagem quando você precisar da pessoa, não. Porque aí a pessoa não vai te atender, querido. Construa essa rede de relacionamentos, ela deve ser construída. E não somente quando eu preciso. Outro item interessante é a postura e comunicação. Gente, que live! Vamos chegando ao fim, Mayara. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua coragem. Foi a sua primeira live e nós falamos hoje, né? O profissional, ele precisa ter, como disse a Gabi, essa ousadia, essa coragem de inovar, de poder se abrir para o novo. E eu agradeço muito a sua disponibilidade, de estar aqui conosco, nos abrilhantando com tanto conhecimento. Muito obrigada. Imagina, estou à disposição de vocês, tá? Agradeço, assim, a oportunidade. Minha primeira live, assim, com vocês vai ser uma experiência inesquecível para mim, tá? 2 profissionais que eu super admiro, né? Que eu tenho como referência, que eu procuro seguir, né? Os conselhos, né? A postura profissional são exemplos, são espelhos que eu quero estar seguindo, porque, igual a gente falou, né? A gente precisa de estar perto de pessoas que vão alavancar, né, a gente, que vão agregar na vida, que vão somar, né? Ninguém é nada sozinho, né? Nós somos um todo aí, um meio que um depende do outro aí, afinal, ninguém faz nada sozinho. Então, eu quero sempre me espelhar em vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade. Que show!
Fala, Muito Peter. bom, Mayara. Quero também agradecer, Mayara, a sua participação aqui. Foi realmente uma live maravilhosa, tá? Uma live realmente que as pessoas participaram. Um tema para mim foi escolhemos, né? Tivemos o privilégio, Ana, de escolher a pessoa certa aí para esse tema e ela encaixar essa agenda dela aí para nós, tá? Então, muito obrigado, Mayara, tá? Você também é um exemplo de profissional para nós. Que Deus continue te abençoando, te dando sempre sabedoria, orientação em tudo que você for fazer. Ana, parabéns também pela belíssima condução e a todos vocês que aqui estiveram conosco nesse tempo, tiraram um tempo aí para nos prestigiar e buscar conhecimento. Então, conhecimento é tudo, né? A própria palavra de Deus nos diz aí que o meu povo perece por falta de conhecimento e nós tivemos aqui mais de 1 hora de conhecimento aqui de forma gratuita para você, feito com todo amor e carinho aí desses profissionais, tá? E finalizo a minha fala aqui, devolvendo a fala para a Ana, com o meu versículo-chave, que é tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado a todos. Vai lá, Ana. Temos espectadores até do Japão, uma live internacional, né, Brasil? Olha. Deixa eu me arrumar aqui, porque o negócio ficou muito sério agora. Uma live internacional, meu pai amado. Que responsabilidade, não é isso? Gente, gratidão por todos vocês. Apesar dessa palavra estar sendo assim usada constantemente, né? As pessoas, em vez de falar obrigado, estão falando gratidão para tudo. Mas é porque é uma palavra para nós com muito significado. Agradecer a cada um de vocês por estarem conosco, por nos prestigiar e por querer aprender. A ideia é essa, levar conhecimento, informação sem enrolação, a gente trabalhar sobre currículo, mercado de trabalho, carreira, emprego, e levar a informação que você precisa para que você possa se destacar nesse mercado de trabalho. O mercado de trabalho está tão competitivo, mas há espaço. E você pode começar isso através da sua imagem, do seu marketing pessoal. Construa um bom marketing pessoal e eu tenho certeza que grandes portas se abrirão para você. Pessoal, eu espero, ou melhor, nós esperamos por vocês na próxima terça-feira, às 20h20, virada de mês. O convidado, eu ia falar candidato, tô gaga. O convidado da próxima live esteve aqui, mas eu não vou dizer quem é, vou deixar aqui como surpresa e os posts chegam em breve. Gratidão, muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.